líder Palmeiras será assunto aqui, bateu o Juventude fora de casa. Fala, torcedor palmeirense, chega mais, trazendo mais um corte aqui da imprensa esportiva. Vamos conferir aqui o Jogo Aberto falando dessa grande vitória do Palmeiras. O Verdão novamente líder do Campeonato Brasileiro, até tentaram secar, mas não adiantou. Siga o líder imediatamente. O Verdão, que teve uma grande partida, mesmo poupando aí a maioria dos seus titulares, conseguiu arrancar uma grande vitória do Juventude, 2-0, e o Verdão agora se prepara para enfrentar o Santos na próxima rodada. Vamos conferir as últimas notícias do Verdão. Inscreva-se, deixa o like, quero deixar os créditos ao Jogo Aberto, o link na descrição do vídeo. Você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, simbora conferir. Tá difícil, hein, de não conversar com o líder do campeonato. O Palmeiras poupou bastante gente, se poupou, resolveu dar uma folga pro desgaste da Libertadores e mesmo assim, lá em Caxias do Sul, bateu o Juventude por 2-0 e comemora a liderança mais uma rodada. Com várias mudanças no time, o Verdão abriu o placar em jogada pela direita. Cruzamento de Kelvin, chute prensado de Rafael Veiga e a bola se apresentou para Bruno Rodrigues marcar pela segunda vez no campeonato. A segunda contra o Juventude. Palmeiras 1-0. O time da casa tentou responder em falta cobrada pelo experiente Nenê. No segundo tempo, com mais espaço, Palmeiras criou oportunidades. Felipe Anderson tentou e no rebote, Facundo não conseguiu completar para o gol. Na tentativa de Aníbal Moreno, defesa do goleiro Jandrei. O segundo gol palmeirense surgiu de um grande lançamento de Kelvin. Felipe Anderson dominou, carregou a bola e acertou um belo chute no ângulo de Jandrei. Golaço para ampliar o marcador. Depois do resultado consolidado, começou o show de Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras defendeu uma, duas, três. Não perca a conta, porque ainda vem a quarta e a quinta no mesmo lance. Com o ataque funcionando e o paredão fechando o gol, placar final, Palmeiras 2, Juventude 0. Por conta do cansaço físico e mental da classificação épica final da Libertadores, o Palmeiras poupou grande parte dos seus titulares. Mesmo assim, venceu o Juventude e conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade. E isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar juntar, somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até ao fim. E você jogar contra um adversário desse nível e conseguir neutralizar esses pontos e incomodar da maneira que nós incomodamos. Não lembro de grandes defesas do Jandrei, mas lembro de 3 ou 4 do Carlos Miguel, que nós poderíamos ali ter feito gol e ter buscado um empate, enfim. Enquanto a tão esperada final da Libertadores não chega, Palmeiras e Flamengo vão disputando ponto a ponto a hegemonia do futebol brasileiro. Se eu não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a atrocidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Edu Dracena, infelicidade, tristeza, isso não existe na sua vida. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica na quinta-feira pela Libertadores, uma goleada expressiva, eliminou a LDU, que era dada pela maioria como finalista da Libertadores. E aí, cansado, não é? Tendo que ir até Caxias do Sul, final do país, um lugar que é bem longe, distante. Ganha o jogo 2-0, sem fazer esforço. Golaço do Felipe Anderson. Palmeiras é isso, é um time que usa o seu elenco e bem. Usa muito bem e ele agiu certo, Renato, na minha concepção, porque depois da quinta-feira, não só o desgaste físico, mas o emocional também foi muito grande. E você jogar um jogo contra o Juventude em Caxias, de quinta para domingo, a recuperação é muito pouca. Então colocou um time alternativo e esse time correspondeu. Um time foi eficiente,
aproveitou as chances que teve. É claro que alguns destaques, né? O Felipe Anso fez aquele golaço, o Bruno Rodrigues também está fazendo muito gol. E o Carlos Miguel, que fez uma grande partida, está precisando disso, até mesmo para pegar mais confiança. E um time que jogou o jogo, Renata. Não foi uma exibição glamourosa, como foi na quinta-feira, mas competiu. A característica do Palmeiras é essa. Jogadores que entram procurando fazer o seu melhor e aproveitou as oportunidades e foi efetivo no que foi preciso. Cicinho, já tinha no banco todo mundo. Se desse errado a estratégia, o plano, era só simplesmente lançar mão de alguns titulares. Além disso, no jogo atrasado, já tinha batido por 4-1 no Allianz Parque o Juventude. Então é uma equipe que sabe o que faz, que tem essa vantagem da liderança, sabe que o Flamengo está ali colado, também batalhando, mas o Palmeiras erra muito pouco na Série A. Por isso que é difícil dar errado, Renata, porque os jogadores que entram, eles não entram pressionados, mas eles entram sabedores da responsabilidade que tem de manter o bom rendimento dos, entre aspas, titulares. Porque hoje, se você pega a equipe do Abel, é até difícil a gente adivinhar que equipe que ele vai colocar em campo, porque cada vez tem uma surpresa exatamente pelo alto rendimento do elenco, né? Nós não estamos falando de 11 jogadores, mas estamos falando aí de 15, 16 jogadores que está em alto nível e que pode tranquilamente entrar e dar conta do recado. E foi isso que o Palmeiras fez. Soube sofrer, tem um grande goleiro, tem grandes goleiros, né? Tem até o Lomba que, se houver oportunidade, vai entrar, vai dar conta do recado, porque todos sabem da característica que o Abel pede, daquilo que ele coloca em campo. Então, o Palmeiras sempre vai ser essa equipe forte, independente de quem joga. Ronaldão, o Edu falou sobre isso, Cicinho também, Carlos Miguel, um dos responsáveis por esse resultado. Que o Juventude até criou algumas oportunidades e o goleirão estava preparado. Demonstrou que, além de ser um grande goleiro, isso é verdade, ele estava um tempo sem jogar também. Então, você vai pegando, né, vai pegando um jeito novamente, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. E é um goleiro disparado aí na envergadura, 2,4 metros, um cara com explosão rápido. O Marcão até colocou um apelido nele, depois eu vou colocar lá no Instagram, um apelido que o Marcão colocou nele. Então é um negócio assim que chama atenção. E é um goleiro que também pode pensar em seleção brasileira. Olha o que eu estou falando aqui, hein? É um goleiro porque quando ele estava no Corinthians também, ele fez grandes defesas. É um goleiraço. Aí ficou tempo sem jogar, voltou, está pegando uma sequência, fazendo defesas. É um cara que dificilmente toma gol fácil aí. Esses goleirinhos que tem bracinho curto, ele não tem, não. Que isso, negão? Não me entrega, bebida. A inveja mata, né, Brasil? Porque eu fico pensando, imagina um comentarista de goleiro que fala mal de um goleiro sistematicamente. O goleiro tá sempre como o melhor do país. Eu elogiei! O negão que tá falando, negão, você nunca jogou no gol, velho. Para que sair. Ai. É que você tem que convencer o técnico os técnicos da seleção brasileira. Confrade. Neste momento, nós vamos para a ponta. Olha, Rona, quem é o líder do campeonato? Não, eu sei que o Coringão tá nessa parte aí, bebida. É uma distância de 10 posições de um pro outro. Nós estamos aqui desse lado, não quero nem ver o outro lado. E eu espero que você vença o Bragantino na próxima. 23 pontos a diferença, hein? Bom, Palmeiras 65, Flamengo 64 e o Cruzeiro vencendo o Vitória foi a 60. O Mirassol deu aquela tropeçada sem o Reinaldo. King Naldo faz falta, né, Cicinho? Ficou no empate com o Botafogo. O Bahia venceu de virada o Bragantino em casa. O Fluminense, que venceu o jogo atrasado do Ceará, jogando na casa do adversário, acabou perdendo. O São Paulo, ótimo resultado diante do Vasco, subiu para 8º. Vasco 9º, Corinthians 10º, Ronaldão. O quê? O Grêmio ficou na 11ª posição. O Ceará foi a 12º. O Galo, que empatou com o meu Colorado, é o 13º. O Bragantino caiu um pouquinho mais. Ficou aqui com o meu Inter. Olha que desespero, olha que coisa feia. Olha. Subiu no caldeirão, subiu no caldeirão, eu avisei. Se não abrir o olho, vai mesmo. Eu avisei. Vai nessa, time grande, não cai, já caiu. E 9 vitórias só, né, Rê? E aqui, 9 o quê? 9 vitórias. É o Vitória mas olha que vai só, pegar agora. O Galo também tem 9. mas Só que o Galo tem um jogo certo. a menos contra o Fortaleza, que não está marcado ainda. Mas a gente vai para o que interessa no campeonato, que é o objetivo mais importante. E, por enquanto, Palmeiras e Flamengo estão despontando na briga pela taça da Série A. Olha os próximos adversários dos dois lados. Engraçado, ainda nem se enfrentaram pelo primeiro turno, mas já teremos o clássico Santos e Palmeiras, e nesse caso é Palmeiras e Santos, não é? Então, Mirassol fora, Santos, o jogo atrasado, 3 fora jogos de casa, fora, Atlético Mineiro fora, Fluminense em casa, o Grêmio em Porto Alegre,
vitória no Allianz e o Ceará fora de casa. Aqui, o Flamengo tem o São Paulo na Vila, depois o Santos no Rio de Janeiro, o Sport fora, aquele jogo atrasado ainda do primeiro turno, lá na Ilha do Retiro, Fluminense fora, Bragantino em casa, Galo fora, Ceará em casa e finaliza no Maião com o Mirassol, hein? Mas tá equilibrado, né, Renato? Se você pegar, são 5 jogos fora de casa, tanto o Palmeiras como o Flamengo também. E 3 em casa. Então você já pega um equilíbrio aí dos times jogar fora de casa, entendeu? Essa campainha tá sendo acionada. Chegando aqui com mais um corte do Sport Center, 25 anos aí de programa, parabenizando a ESPN Brasil, sempre aí pelo grande trabalho na cobertura do Verdão. Meus amigos, vamos lá conferir aqui as análises dos comentaristas, o Bruno Vicari e os comentaristas aqui do Sport Center sobre essa grande vitória. Siga o líder imediatamente, bora conferir. Quero deixar os créditos à ESPN Brasil na descrição, partiu conferir. Foi o Palmeiras, então, ontem, o líder do Campeonato Brasileiro, jogou em Caxias, rodou bastante o elenco, não é, Mari? Mas mesmo assim foi o suficiente para conseguir mais uma vitória jogando fora de casa. 2-0, até o Bruno Rodrigues aproveitou e voltou a marcar nesse Brasileirão, Mari. Pois é muito legal, né? A gente acompanhar essa volta, esse retorno do Bruno Rodrigues depois das lesões, depois de momentos bem difíceis. E a confiança que o grupo e o Abel, comissão, enfim, tem nesse jogador. Ele tem entrado, tem aproveitado as oportunidades. Ele marca ainda no primeiro tempo com a assistência do Veiga. Como você falou, o Abel mexeu bastante na equipe. Uma vitória muito importante, né? Depois da vitória do Flamengo um dia antes, o Palmeiras segue líder do campeonato. O Flamengo tinha vencido bem, né? Sua partida contra o Sport no segundo tempo, 3-0. O Palmeiras jogava aí com essa responsabilidade e essa figura vai aparecer bastante também nos melhores momentos. O Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, Jailson. Principalmente após o segundo gol do Palmeiras, né? Um golaço que o Felipe Anderson vai marcar. E aí o Juventude começa a chegar um pouco mais à frente. Aí o Carlos Miguel começa a sequência de defesa. Que inversão do Kelvin, né? Uma baita de uma inversão. A tranquilidade do Felipe Anderson desde o domínio, né? Tranquilidade. A ultrapassagem do Bruno Rodrigues, que é muito importante para deixar o marcador na dúvida. E o Felipe Anderson vai lá e pimba, né? Bota lá no ângulo, sem a menor condição para o Jandrei fazer a defesa, e aí começa o repertório, né? A gente estava falando aí de música, o repertório do Carlos Miguel, porque ele começou a defender de tudo quanto foi jeito e conseguiu ali, né, segurar a vitória do Palmeiras. Tem alguns números, dados impressionantes também do número, da quantidade de defesas feitas pelo Carlos Miguel, Mari. Exatamente, defesas difíceis, né? O Carlos Miguel não poderia, seria muito injusto ficar rotulado por 6 gols em 2 partidas, quando ele entrou como titular do Palmeiras, Flamengo e LDU, enfim, é um grande goleiro e tem mostrado o seu valor agora no Palmeiras. E já tinha sido muito importante no jogo contra o Cruzeiro, no empate ali 0-0, e ontem foi também. A gente ouve então destaques da vitória palmeirense em Caxias, aqui no Sport Center. Tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo, aquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico e mental e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar muito contente para poder discutir títulos como sempre fizemos, e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Desnecessário é que a gente enaltecer a capacidade e a qualidade do adversário, redundante em falar toda a dificuldade que o Palmeiras proporciona a todos os adversários, finalista de Libertadores, brigando pelo título. Mas hoje eu fiquei muito feliz com a consistência do Juventude. Claro que a gente não fica feliz com o resultado, porque nós precisamos ter essa consistência, esses bons jogos acompanhados do resultado, no momento que a equipe encontra-se, né? Mas me deixou muito, muito feliz o compromisso, o comportamento. Números, então, do Rafael Veiga nas suas 2 últimas partidas pelo Palmeiras. Fez os 2 gols, aqueles contra a LDU, 1 assistência, 3 participações em gols, hein? Olha aí, finalizações no alvo foram 3, chances criadas foram 3, aproveitamentos em dribles, ele é o primeiro. Então, direto lá para a academia de futebol, porque tem Felipe Anderson e tem Jandrei, e claro, a gente chama a Jalili para repercutir para a gente neste Sport Center especial de 25 anos, esta vitória do Palmeiras e a liderança do campeonato mantida. Jalili, bom dia.
É isso, Bruno. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Bom dia pra você, bom dia pros amigos e também para o fã de esporte. Então, ontem o Palmeiras foi lá em Caxias do Sul, venceu o Juventude por 2-0, jogando com o time praticamente todo reserva, né? Claro, depois da virada histórica na Libertadores, o Abel poupou alguns titulares, mas mesmo jogando com o time alternativo, o Palmeiras então voltou a vencer após 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. A gente tá aqui na academia de futebol, mas hoje o Palmeiras não treina, o time recebeu folga, né? Depois dessa viagem lá pro Sul, e se reapresenta amanhã de manhã aqui na academia. Como vocês falaram, né, o Bruno Rodrigues voltando a marcou o primeiro gol do Palmeiras no primeiro tempo, e no segundo tempo o Felipe Anderson então marcou um golaço para sacramentar essa vitória do Palmeiras em Caxias do Sul, mas a gente não pode deixar de falar da grande atuação do Carlos Miguel, como o Jailson falou, especialmente ali no segundo tempo, depois que o Palmeiras amplia o placar, o Juventude começou a pressionar muito ali, especialmente nos minutos finais, e eu contei 3 ou 4 grandes defesas do Carlos Miguel, cada vez mais adaptado ao Palmeiras, na ausência do Everton, para muitos a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras. Então, com esse resultado, o Palmeiras reassumiu a liderança, que havia sido tomada pelo Flamengo no sábado, que venceu o Sport, mas agora o Palmeiras reassumiu a liderança, é o líder com 65 pontos, tem 1 ponto a mais que o Flamengo e 5 pontos a mais que o Cruzeiro, que está na 3ª colocação. O próximo jogo do Palmeiras já é nesta quinta-feira, o clássico contra o Santos no Allianz Parque, mas aí, Bill, até a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, o Palmeiras tem 5 compromissos no Campeonato Brasileiro. O jogo desta quinta-feira contra o Santos, depois encara o Mirassol fora de casa, depois um outro clássico contra o Santos, desta vez na Vila Belmiro, jogo atrasado, válido pela 13ª rodada, depois encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e o último jogo, então, antes da decisão contra o Flamengo na Libertadores, é contra o Fluminense no Allianz Parque. Então o Palmeiras segue vivo no Campeonato Brasileiro, claro, quer muito o tetracampeonato inédito do futebol brasileiro na Libertadores, mas é o líder do Campeonato Brasileiro, também está nessa disputa com o Flamengo aqui no território nacional no Campeonato Brasileiro. Bruno. Liderança mantida, a torcida do Verdão, o Palmeiras que nessa segunda-feira já foca totalmente aí no confronto contra o Santos, meus amigos. Por um lado, se o Abel poupou contra o Juventude, contra o Santos, meus amigos, teremos força máxima, força completa e poderemos aí ter até, quem sabe, aí a volta de Paulinho ganhando alguns minutos. Meus amigos, o Paulinho tá retornando. O Abel Ferreira vai ter aí alguma dor de cabeça para montar aí o seu time, né? Então o Verdão que tá com vários atletas crescendo de produção nessa reta final de campeonato. Então quem tem a ganhar com isso é só o Verdão. Então que a competição interna cresça, que os melhores sigam jogar. E nesse próximo confronto contra o Santos, né, na quinta-feira, contra o Santos de Neymar, o Verdão vai com força total, 100%, para garantir mais 3 pontos e assim manter a sua liderança e ainda, de quebra, secar na quarta-feira aí o Flamengo, né, que pode aí um empatezinho, já é ótimo, já é top aí o Verdão. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Verdão é líder, meus amigos. Siga o líder imediatamente, eu vou ficando por aqui. Se inscreva, deixa o like, compartilhe. Forte abraço e até o próximo vídeo.